Bom, eu acho que, antes de tudo, né, eu gosto sempre, faço isso nas minhas aulas também, né, eu gosto sempre de reconhecer e saudar a longevidade e o vigor desta velha senhora que é a história. Né? E aí, pensar que a história nasce como musa, filha da memória, como um grande antídoto, né, para a perenidade das coisas humanas, né, para a própria ação do tempo, e aí vai assumindo, e assume desde então, né, as pretensões retórico-pedagógicas de oferecer ensinamentos morais, posteriormente, né, se afasta, sacrifica tais pretensões em grande medida, né, em nome da cientificidade, né, para se consolidar como essa área de conhecimento vasta, sólida, robusta, diversificada, uma área de conhecimento, né, Evandro, cujo poder estratégico sempre foi mobilizado por diferentes projetos políticos. Né? Então, acho que esse é um ponto inicial, assim, para eu tentar responder a sua grande questão, né? E talvez seja o caso, né, Evandro, de não apenas de pensar o que pode ser a história no século XXI, mas de nos indagarmos sobre todos esses séculos de usos da história, né? Séculos de prática, né? Práticas que receberam o nome de história, séculos de existência dessa forma de conhecimento e, acima de tudo, o que, especialmente neste século XXI, nós fazemos ou estamos fazendo a história, né? Sobretudo, o que essa conjuntura que nós testemunhamos e vivemos aí produz em termos de efeitos na nossa forma de pensar, de elaborar, de fazer história. Em suma, eu queria chamar a atenção exatamente para os efeitos e tensões acumulados em torno da nossa própria condição histórica, né? Eu acho que aí, nesse sentido, eu prefiro pensar que nós estamos vivendo uma mutação, né? Acho que a palavra crise, ela já está bastante gasta, né? Mas eu acho que a palavra mutação dá mais conta disso que acontece, que define esse nosso momento, né? E acho que é uma mutação na nossa própria condição histórica de estar e habitar o mundo, né? Porque a nossa experiência nesse século XXI, né, é uma experiência marcada, a gente pode dizer em linhas gerais, né, pelo triunfo da violência, do brutalismo, pelas formas disseminadas de neocolonialismo, pelos negacionismos de todos os tipos, né? E eu acho que essa experiência ela vem provocando essa mutação. Por quê? Porque ela provoca uma intensa e profunda desestabilização da nossa própria ideia de humanidade, né? Ideia sobre a qual se assentam as nossas formas de compreensão do mundo, como, por exemplo, a história. Né? Então, acho que essas formas de compreensão e leitura da história passam hoje, especialmente, né, de uma forma assim, mais específica, por um reconhecimento que é incontornável, né, um reconhecimento do estatuto provinciano do nosso conhecimento, né? Ou seja, do reconhecimento do caráter localizado e situado dos nossos conceitos, das nossas concepções que informam as nossas práticas de escrita da história. E, portanto, eu acho que a gente já tem aí um acúmulo, né, muito claro de toda uma crítica e recusa a todos os universalismos excludentes. Né? Então, acho que, diferentemente lá do perspectivismo que marcou o conceito moderno de história, né, eu acho que o que está em jogo agora não é dizer que a história é escrita a partir de diferentes pontos de vista e perspectivas. Eu acho que agora se trata de nós enfrentarmos a própria dimensão política do tempo como operador poderoso de dominação. Né? E isso nos obriga, evidentemente, a pensar criticamente sobre os artifícios de autoridade, sobre as premissas fundacionais de uma disciplina como a história. Hoje, e tentando um pouco responder mais diretamente a sua pergunta, né, nós precisamos de uma concepção de história que não se alimente, né, de certo pacto, que vamos chamar de um pacto narcísico, né, que preserve os profissionais que nós somos docentes, pesquisadores da história. Nós não podemos ficar resguardados, né, de prestar contas e dar respostas mais efetivas para os chamados passados sensíveis ou traumáticos, por exemplo, né, cujos efeitos se perpetuam no presente. Né. Nós não podemos deixar de prestar contas para sucessivas catástrofes
que nós vivemos no presente, desde a catástrofe climática global até as catástrofes humanitárias mais localizadas e regionais. Portanto, é uma concepção de história que eu penso que ela é inseparável de uma ética da responsabilidade para com o presente e o futuro, né? Essa dimensão ética e política da operação historiográfica, ela não pode mais ficar recoberta pela capa do distanciamento metodológico. Acho que hoje nós precisamos priorizar, né, essa postura de responsabilidade em todas as instâncias da nossa atuação, né, seja na pesquisa, no ensino, na difusão daquilo que nós produzimos nos espaços públicos. Acho que, em linhas gerais, seria isso.